Nesse domingo para escolher prefeitos e vice-prefeitos em 15 capitais e outros 36 municípios brasileiros. O segundo turno das eleições aconteceu de forma tranquila. Essa é a avaliação do Tribunal Superior Eleitoral. Na maior cidade do país, o índice de abstenção foi o maior das últimas 2 décadas. 31% dos eleitores deixaram de votar na capital paulista. Daniel Melo. Mais de 2.900.000 eleitores aptos a votar não compareceram às urnas. O resultado mais apertado neste segundo turno foi em Fortaleza. Thea Morel. Evandro Leitão venceu com uma diferença de menos de 1% para o segundo colocado. Um estudo do Fórum de Segurança Brasileiro de Segurança Pública recomenda que o estado do Rio reduza a letalidade policial em 66%. Alessandra Lago. A taxa de mortes no estado do Rio é maior do que a média nacional. Em 2023, foram cerca de 5 mortes por 100 mil habitantes. No país, são 3 mortes a cada 100 mil habitantes. E um novo relatório da Organização das Nações Unidas mostrou que os gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global atingiram níveis recordes mais uma vez. Fique com a gente e fique bem informado agora. Começamos a edição de hoje com informações sobre o segundo turno das eleições municipais na maior cidade do país. Com mais de 31% de abstenção, a maior porcentagem das últimas 2 décadas, a capital paulista elegeu o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que venceu Guilherme Boulos, do PSOL, com 59% dos votos válidos. O repórter Daniel Melo tem detalhes para a gente ao vivo. Daniel, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Na cidade de São Paulo, o comparecimento no segundo turno foi menor do que no primeiro turno. Foram quase 400 mil eleitores a menos, ou seja, entre os mais de 9 milhões de eleitores aptos a votar na cidade de São Paulo, mais de 2.900.000 não compareceram às urnas neste domingo. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, venceu a eleição em 54 das 57 zonas eleitorais da cidade de São Paulo. Lembrando que Nunes assumiu a prefeitura após a morte do então prefeito Bruno Covas em 2021, ou seja, foi a primeira eleição que Nunes disputou como cabeça de chapa. O candidato Guilherme Boulos, do PSOL, obteve uma votação muito parecida com a eleição de 2020, quando ele também foi derrotado para a prefeitura de São Paulo. Foram cerca de 40% dos votos válidos. No entanto, Boulos só obteve maioria dos votos em 3 das 57 zonas eleitorais da cidade de São Paulo, sendo uma na Bela Vista, na região central, e 2 no extremo sul da cidade. Volto com você, Luciana. Vamos acompanhar agora, então, como foi a reportagem na capital paulista. Ricardo Nunes celebrou a vitória junto a apoiadores em um clube na zona sul da capital paulista, região onde o político nasceu. Com ele estavam lideranças como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o presidente do PSD, Gilberto Kassab. A campanha terminou. Não é hora de olhar para trás. É hora de seguir em frente. A hora das diferenças passou. Vamos governar para todos. Nós vamos governar para todos. Porque todos merecem igual respeito por parte de quem governa. Ricardo Nunes tem 56 anos, é empresário e político. Foi vereador da capital paulista entre 2013 e 2020. Foi eleito vice-prefeito em 2020 e assumiu o cargo definitivamente em maio do ano seguinte, depois da morte do prefeito eleito, Bruno Covas. Na atual campanha, foi o candidato com a maior aliança, com 12 partidos. A eleição do atual prefeito já era prevista, segundo as pesquisas de intenção de voto, nesse segundo turno. Ricardo Nunes é filiado ao MDB
desde os 18 anos e essa é a primeira vitória do partido à prefeitura da maior cidade do país. Depois do resultado da eleição, o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, falou a apoiadores na região central da cidade. Ele foi acompanhado pela candidata a vice, Marta Suplicy, do PT, e pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Eu não vou fazer aqui um discurso de perdedor. Porque a gente perdeu uma eleição, mas nessa campanha a gente recuperou a dignidade da esquerda brasileira. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, as eleições aconteceram dentro da normalidade nas 18 cidades paulistas que tiveram segundo turno. 63 urnas foram substituídas pelas de contingência, isso dá 0,14% do nosso contingente que estava em atuação hoje de mais de 50 mil urnas. Não tivemos, felizmente, não teve nenhuma catástrofe na capital, nenhuma tempestade, ciclone tropical, nada. Então, todas as escolas funcionando, não tivemos necessidade de substituir. Em uma cidade do interior houve um colégio com falta de energia, mas depois já foi restabelecido e está tudo em ordem. Então, felizmente, tudo correu bem. Durante o segundo turno das eleições, o Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou 102 crimes eleitorais. O repórter Tiago Bittencourt tem detalhes ao vivo para a gente. Tiago, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos assistem. Como você falou, foram 102 casos de crimes eleitorais pelo país. O último relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontou que destes 102 casos, 34 foram por boca de urna. Foram 19 por propaganda eleitoral irregular, 14 por compra de votos ou corrupção eleitoral e 11 por violação ou tentativa de violação do sigilo dos votos. Nenhum candidato foi preso pelo país, mas 42 eleitores sim. E desses 42, 15 foram em João Pessoa, na capital da Paraíba, e 9 foram em Niterói, lá no estado do Rio de Janeiro. Esses dados, Luciana, são das Secretarias de Segurança Pública estaduais, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança Pública, consolidados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Luciana. Muito obrigada, Tiago. Mais de 33 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo para escolher, então, os prefeitos e vice-prefeitos em 15 capitais e outros 36 municípios brasileiros. E segundo o balanço do Tribunal Superior Eleitoral, a votação foi tranquila em todo o país. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, disse que a votação ocorreu com tranquilidade e sem intercorrências nos 51 municípios do país. O temor de que problemas climáticos atrapalhassem a votação não se concretizou. O que significa que foi uma eleição, como devem ser todas as eleições, num clima de tranquilidade, de absoluto respeito às pessoas. As pouquíssimas ocorrências, como eu disse, que aconteceram, são de mais de 30 milhões de pessoas nesse dia, na mesma hora, nas ruas, nessas 51 localidades. Portanto, o que tem que ser o exercício regular de um direito e de um dever. Ainda segundo a ministra, o processo eleitoral foi exemplar e a democracia prevaleceu. Um processo eleitoral exemplar, um eleitorado brasileiro que se conforma de maneira exemplar quando tem diante de si a certeza de que as instituições estão funcionando, que os direitos estão para ser exercidos e estão sendo exercidos e que a democracia é um espaço no qual todos podem conviver e devem conviver com sossego, com alegria, segundo as conveniências e as ideias que cada um tenha. Os eleitores que não compareceram para votar no segundo turno precisam ficar atentos para não perder o prazo para justificar a ausência e evitar problemas, é claro, com a Justiça Eleitoral. A repórter Flávia Grossi tem detalhes para a gente ao vivo. Flávia, boa tarde, bem-vinda.
Oi, Luciana, boa tarde para você e para todos. Quem não votou no segundo turno tem até 60 dias da data da eleição para justificar essa ausência. O procedimento deve ser feito preferencialmente por meio do e-Título, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral, ou ainda por meio do site do TSE, na aba Justificativa. O eleitor pode ainda preencher um requerimento e entregar em qualquer cartório eleitoral. Quem não justificar vai ter que pagar uma multa e o valor é de R$ 3,51. Lembrando que quem não pagar a multa e também não justificar está sujeito a algumas sanções. Por exemplo, não receber salário ou provento de função ou emprego público. Também não poderá fazer qualquer matrícula em instituição oficial de ensino. Aqui no Rio de Janeiro, 2 cidades tiveram segundo turno: Petrópolis, na região serrana, e Niterói, na região metropolitana. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio, apenas 5 urnas precisaram ser substituídas. Vamos saber então o resultado da eleição nesses 2 municípios na reportagem do Vladimir Platonov. As eleições de segundo turno no Rio de Janeiro transcorreram sem maiores problemas. O principal registro de irregularidades aconteceu em Niterói, onde 53 pessoas foram detidas pelo crime de boca de urna, sendo que 20 delas acabaram autuadas. Na cidade, o candidato Rodrigo Neves, do PDT, foi o vencedor, com 156.067 votos, ou 57,2% dos votos válidos, contra Carlos Jordi, do PL, que atingiu 116.796 votos, ou 42,8% do total válido. Em Petrópolis, o candidato Ingo Rames, do PP, Partido Progressista, foi eleito com 108.306 votos, ou 74,7% dos votos válidos. Já o candidato Yuri, do PSOL, recebeu 36.611 votos, ou 25,2% dos votos válidos. O presidente do TRE no Rio de Janeiro, Henrique Figueira, considerou o segundo turno das eleições como de tranquilidade absoluta. Segundo ele, o grande número de pessoas detidas em Niterói se deveu ao acirramento político na cidade. Foi uma eleição um pouco mais tumultuada em Niterói, mas atribuo a isso, aos ânimos mais acirrados, a maior disputa entre os eleitores que levou esse número. Para fechar a região sudeste, vamos falar do resultado da eleição de Belo Horizonte, que concentra o 3º maior colégio eleitoral do país. Fuad Nouman, do PSD, se reelegeu com 53,73% dos votos. Fuad Nouman tem 77 anos. É escritor, economista e foi secretário executivo da Casa Civil no governo FHC. Seguimos agora para o Centro-Oeste. Em Campo Grande, a disputa foi entre 2 mulheres e Adriane Lopes, do PP, foi eleita ontem. A repórter Luciene Pedrucci, da Rede E, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, tem detalhes. Adriane Lopes foi reeleita com 222.699 votos. É importante lembrar que é a primeira vez em que a capital Campo Grande recebe uma disputa entre 2 mulheres. Foram 20 dias de preparação aí para o segundo turno entre as candidatas e a prefeita ainda ressaltou a importância da mulher na política. Ainda na região centro-oeste, Cuiabá e Goiânia elegeram novos prefeitos. Cuiabá elegeu Abílio Brunini, do PL, com 53,80% dos votos válidos. Abílio Brunini tem 40 anos e atualmente é deputado federal pelo Mato Grosso. Em 2020, concorreu ao cargo de prefeito, mas não foi eleito. Em Goiânia, Mabel, do União Brasil, foi eleito com 55,53% dos votos. Sandro Mabel tem 65 anos, ocupou o cargo de deputado federal por 4 vezes.
Seguimos agora para o Nordeste. O resultado mais apertado neste segundo turno foi em Fortaleza. Evandro Leitão, do PT, venceu com uma diferença de menos de 11 mil votos. A repórter Thea Morel, da TV Ceará, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, tem detalhes para a gente ao vivo. Thea, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Pois é, aqui o candidato do PL, André Fernandes, e o candidato do PT, Evandro Leitão, disputaram voto a voto. Tanto que o resultado final das eleições só foi conhecido depois de 99% das urnas apuradas. O petista levou a melhor e conquistou 50,32% dos votos válidos. O segundo colocado ficou com 49,62%. A diferença entre os dois candidatos foi de 10.838 votos, num universo de mais de 1.420.000 votos válidos. Em Caucaia, Naomi Amorim, do PSD, também foi eleito com 60,4% da preferência do eleitorado. A eleição aqui foi considerada bem tranquila. A Secretaria da Segurança Pública recebeu 506 denúncias, sendo que 461 foram aqui na capital e 45 em Caucaia. 12 pessoas foram detidas e levadas até a Polícia Federal, a maioria por compra de voto e boca de urna. Mas em uma das situações, um homem que estava com o filho, foi levado porque tirou foto da urna eletrônica. E apenas 3 urnas foram substituídas aqui, o que representa realmente muita tranquilidade. Luciana. Muito obrigada, Thea. Outras 3 capitais do Nordeste foram às urnas neste domingo. Em Aracaju, Emília Correia, do PL, foi eleita com 57,46% dos votos válidos. A nova prefeita tem 62 anos, é advogada, defensora pública aposentada, comunicadora de rádio e TV e foi vereadora de Aracaju nos últimos 2 mandatos. João Pessoa reelegeu Cícero Lucena, do PP, com 63,91% dos votos. Lucena tem 67 anos, é empresário da construção civil e já foi governador e senador pelo estado da Paraíba. Em Natal, Paulinho Freire, do União Brasil, ficou à frente com 55,34% dos votos. Paulo tem 60 anos, aliás, é empresário e ocupava o cargo de deputado federal. Seguimos então para a região norte do país. Em Manaus, o prefeito Davi Almeida, do Avante, foi reeleito com quase 55% dos votos válidos. O repórter João Paulo Oliveira, da TV Encontro das Águas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, tem detalhes para a gente. João Paulo, boa tarde, bem-vindo. É isso, Luciana. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O prefeito reeleito Davi Almeida conquistou essa vitória aí em 11 das 13 zonas eleitorais espalhadas pela capital amazonense nesse segundo turno das eleições municipais de 2024, realizadas nesse domingo. Com 100% das urnas apuradas, Davi Almeida obteve aí 54,59% dos votos válidos, enquanto o seu adversário, o candidato do PL, o capitão Alberto Neto, obteve aí 45,11% desses votos. Com o resultado, o prefeito reeleito continua no cargo aí pelos próximos 4 anos, dessa vez ao lado do seu vice-prefeito eleito, Renato Júnior. No geral, foi uma movimentação aqui nos colégios eleitorais considerada aí tranquila, Um total de 6 incidentes técnicos foram registrados aí nesse segundo turno das eleições municipais de 2024 aqui em Manaus, representando um percentual aí de 0,15%, bem abaixo da média nacional, segundo o TRE. A gente lembra que mais de 330 mil eleitores não compareceram nesse segundo turno das eleições municipais aqui em Manaus. Entretanto, a capital amazonense ficou aí com a menor taxa entre as capitais do norte aqui do país. Volto contigo, Luciana. Muito obrigada, João Paulo. Nas outras 3 capitais da região norte, elegeram novos prefeitos. Em Belém, Igor, do MDB, recebeu 56,36% dos votos válidos. O novo prefeito tem 36 anos e começou a trajetória política aos 24, quando foi eleito vereador da capital paraense. É deputado estadual e estava no 2º mandato consecutivo.
Pela primeira vez, os eleitores de Palmas foram às urnas em um segundo turno. O candidato eleito foi Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, com 53,3% dos votos. Eduardo Siqueira Campos tem 53 anos e chegou a se eleger 2 vezes como deputado estadual. Em Porto Velho, Léo, do Podemos, recebeu 56,18% dos votos válidos. Leonardo Barreto é pecuarista, formado em Direito e tem 40 anos. Em 2018, foi eleito deputado federal por Rondônia. E agora vamos para a região sul, em Curitiba, que tem o 7º maior colégio eleitoral do país. O atual vice-prefeito foi eleito. Eduardo Pimentel, do PSD, recebeu 57,64% dos votos. Pimentel tem 40 anos e é empresário. Além de vice-prefeito, também foi secretário estadual das cidades do Paraná. E na capital gaúcha, Sebastião Melo, do MDB, foi reeleito com 61,53%. Melo tem 66 anos e já foi eleito vereador, vice-prefeito e deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. No Rio, entramos em uma semana fundamental para o caso Marielle Franco. Os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz vão à júri popular na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas. Eles são acusados pelo assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. E para marcar a semana de mobilização, o Instituto Marielle Franco fez uma missa ontem no Cristo Redentor. A celebração foi em homenagem a Marielle e Anderson Gomes, motorista assassinado junto com a vereadora. Os familiares dos dois estiveram na cerimônia. Para o julgamento dos ex-PMs Lessa e Queiroz, o juiz Gustavo Calil, titular do 4º Tribunal do Júri, determinou que compareçam em plenário apenas as pessoas que efetivamente participarão do júri, para evitar aglomeração e tumulto. A defesa e a acusação terão prazo de 10 dias para as provas orais finais. Marielle Franco, vereadora pelo PSOL, foi assassinada no Rio de Janeiro em 14 de março de 2018. Ela voltava de um encontro de mulheres negras na Lapa, quando seu carro foi alvejado com vários disparos e o motorista Anderson Gomes também foi atingido e morreu. O Instituto Marielle Franco considera o julgamento um momento decisivo em que a justiça finalmente começará a ser feita após mais de 6 anos do assassinato. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública recomenda que o estado do Rio de Janeiro reduza a letalidade policial em 66% para chegar a níveis aceitáveis em uma democracia e que sejam próximos da média nacional. A repórter Alessandra Lago tem detalhes para a gente ao vivo. Alessandra, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o estudo mostra que mesmo com queda nos números de mortes decorrentes de intervenção policial de 2019 a 2023, a taxa de mortes no estado do Rio é maior do que a média nacional. Em 2023, aqui foram cerca de 5 mortes por 100 mil habitantes e no país 3 mortes a cada 100 mil habitantes. Praticamente todas as vítimas eram do sexo masculino, mais de 99%. Mais da metade tinham entre 12 a 24 anos e o número de pessoas negras mortas era 6 vezes maior do que o de pessoas brancas. Em 2020, com a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 635, o Supremo Tribunal Federal determinou medidas para reduzir a letalidade durante as operações da PM do Rio, como o uso de câmeras corporais nas fardas dos policiais e nas viaturas e o aviso antecipado das operações para o Ministério Público. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública avalia que após essas medidas houve redução nos índices de letalidade. E esse relatório recomenda mais transparência às instituições para que a segurança pública seja garantida como um direito social. Lembrando, Luciana, que na semana da publicação deste estudo, houve mais uma operação no Rio, na Cidade Alta, na Zona Norte, que terminou com 3 mortes e 3 feridos na Avenida Brasil, nenhum deles com nenhuma ligação com o crime organizado. A gente volta com você.
Muito obrigada, Alessandra. A Polícia Militar de São Paulo e a Guarda Civil da capital paulista atuaram ontem em 4 endereços para expulsar integrantes de movimentos por moradia que ocupavam imóveis vazios na região central da cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Militar foi acionada para atuar em ocorrências de invasão de propriedade entre o final da tarde e a noite de domingo nos bairros da República, Bela Vista, Centro Histórico e Moca. Por meio das redes sociais, o movimento Frente de Luta por Moradia alega que houve violência na atuação das forças de segurança. Nós procuramos a Prefeitura de São Paulo para saber se houve algum tipo de atendimento às famílias despejadas, mas não obtivemos resposta até o momento. A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio acontece no próximo domingo. O Enem é a principal forma de conseguir uma vaga em uma universidade pública ou bolsa de estudo em instituições privadas. A repórter Fernanda Cruz tem detalhes para a gente ao vivo. Fernanda, boa tarde. Fernanda, boa tarde, bem-vinda. Agora sim. Boa tarde, Luciana, e a todos que nos acompanham. Contagem regressiva para os estudantes que vão fazer o Enem. No próximo domingo serão 45 questões de ciências humanas, 45 questões de linguagens e uma redação de 30 linhas. O segundo dia de provas vai ser no outro domingo, dia 10 de novembro, com 90 questões de ciências da natureza e matemática. E olha, neste ano, 60% dos estudantes conseguiram a isenção da taxa de inscrição. Foram mais de 4.300.000 inscritos na prova do Enem, que será realizada em mais de 140.000 salas por todo o país. A prova é inclusiva para 65.000 inscritos na prova que pediram o recurso de acessibilidade para ter um tempo adicional, uma correção diferenciada e auxílio na transcrição e na leitura. Agora aqui vão algumas dicas para que os estudantes tenham uma prova tranquila. É bom sempre conferir o cartão de confirmação da inscrição, o edital do Enem e conferir também o local de realização das provas. É preciso levar uma caneta de tinta preta feita em material transparente e um documento físico ou digital. Luciana. Muito obrigada, Fernanda. Vocês veem aí a nossa repórter no Rio de Janeiro aqui embaixo de chuva, né? Tem alerta de chuvas para grande parte do país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Meteorologia, 13 estados e o Distrito Federal estão em alerta de potencial perigo por causa da previsão de chuvas. Já para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, há alerta para tempestades. A previsão é de chuva de até 100 milímetros e ventos intensos. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Atenção, então. O novo relatório da ONU mostrou que os gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global atingiram níveis recordes mais uma vez. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, as concentrações médias de dióxido de carbono ultrapassaram em mais de 115% os níveis da era pré-industrial. Já o gás metano registrou um aumento de 265%. De acordo com a organização, o aumento do CO2 nos últimos anos está ligado à queima de combustíveis fósseis, com variações anuais influenciadas pelo fenômeno El Niño. Além disso, as emissões de carbono provenientes de incêndios florestais foram 16% acima da média no ano passado. Já a emissão de metano provém tanto de fontes naturais quanto de atividades humanas, como a agricultura e exploração de combustíveis fósseis. Para a agência, estes números mostram que o planeta está claramente fora do caminho para cumprir o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Na escalada da tensão no Oriente Médio, o Irã prometeu hoje usar todas as ferramentas disponíveis para responder ao ataque de Israel no fim de semana. A declaração foi feita pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, que acrescentou que a resposta está condicionada à natureza do ataque israelense, mas não deu mais detalhes.
Ontem, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que os oficiais iranianos devem determinar a melhor forma de demonstrar o poder do Irã a Israel, acrescentando que o ataque israelense não deve ser subestimado nem exagerado. A declaração veio um dia após centenas de jatos israelenses realizarem 3 ondas de ataques contra fábricas de mísseis perto de Teherã e no oeste do Irã. Israel disse que a ação foi uma retaliação ao ataque de mísseis realizados pelo Irã em 1º de outubro. Hoje, a pedido do Irã, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir para discutir a situação no Oriente Médio. Na outra frente da guerra, as Forças Armadas de Israel anunciaram captura de cerca de 100 militantes do Hamas em um hospital da faixa de Gaza. Imagens divulgadas pelas forças israelenses mostram a operação militar no hospital Kamal Adwan, em Jabalia, no norte de Gaza. Segundo os militares, armas, fundos terroristas e documentos de inteligência foram encontrados dentro da estrutura do hospital e na área ao redor. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que as tropas detiveram dezenas de profissionais da área médica e danificaram o hospital, que já estava com dificuldades para operar devido aos fortes ataques israelenses na área. Só ontem, ataques israelenses, a maioria no norte de Gaza, mataram pelo menos 45 pessoas, segundo o Ministério da Saúde palestino. No Líbano, militares de Israel afirmaram que 70 militantes do Hezbollah, foram mortos ontem em combate. 4 soldados israelenses morreram e em Israel um caminhão invadiu um ponto de ônibus e deixou dezenas de feridos em Tel Aviv. As causas do ocorrido estão sendo investigadas, mas a polícia suspeita de um ataque terrorista. O motorista do caminhão foi morto a tiros por civis no local. Na reta final, para as eleições americanas, Donald Trump voltou a falar sobre seu plano de deportar imigrantes durante um comício no Madison Square, em Nova York. Em seu discurso, o candidato republicano repetiu diversas vezes seus planos de deter a imigração ilegal e deportar imigrantes que ele descreveu como, abre aspas, criminosos, cruéis e sanguinários, fecha aspas, caso vença a eleição de 5 de novembro. Acredite, sob aplausos de seus apoiadores, Trump prometeu que já no primeiro dia de governo vai lançar o maior programa de deportação da história americana. Antes de Trump, palestrantes também discursaram, alguns com falas racistas para aquecer o público. Do outro lado da campanha, a candidata democrata Kamala Harris está percorrendo a Filadélfia, reduto crucial de seu partido, no estado da Pensilvânia. Ontem, ao discursar na Igreja da Compaixão Cristã, ela não mencionou Trump pelo nome e questionou aos fiéis em que tipo de país eles querem ou gostariam de viver. De volta ao Brasil para te contar que hoje tem Caminhos da Reportagem especial Evangélicos. Eu percorri nos últimos 6 meses diversas igrejas, das pequeninas aos grandes templos. Conversei com o grupo religioso que mais cresce no Brasil em número de fiéis e ouvi muito o que eles têm a dizer. Pastor, que coisa linda a sua igreja. Prazer. Muito bem-vinda, viu? O Brasil vive o que alguns especialistas chamam de transição religiosa. Os evangélicos, eles são o grupo religioso que mais cresce no Brasil. Acho que 80% da família é cristão. E você também? Todos evangélicos. Parte de mãe e parte de pai. Parte de mãe e parte de pai. Em apenas 6 décadas, podemos viver uma transformação social sem precedentes na história do Brasil. Deus ama a todas as pessoas. Mas existem outras limitações, são nossas convicções a partir daquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas. Aqui a gente vai ver uma das igrejas que é quase um retrato das igrejas evangélicas no Brasil. Pastora Roberta, prazer. Obrigada por nos receber aqui. Essa mesa aí é mistério. O pessoal bota a foto aí, bota a roupa e o povo conta testemunho. Porque o Senhor, Ele quer trabalhar na tua vida. Uma mulher evangélica negra periférica. Esse seria um retrato da igreja pentecostal no Brasil. Eu estava com a minha vida totalmente desestruturada. E eles me abraçaram, do jeito que estava. Me abraçaram e eu fiquei. Quem te convidou essa noite para entrar
essas contas. O que eu trago aqui é apenas um olhar jornalístico, é claro, sem pretensões de trazer respostas, apenas reflexões. Aleluia, aleluia, te adorarei. A fé, ela tem que se manifestar na história. Ela não é algo etéreo, abstrato. Em nome de Jesus. O Novas hoje a gente se define como um movimento que quer construir espiritualidades plurais para gerar transformação social. E descubro o que tenho de melhor para lhe oferecer. Seremos uma nação de maioria evangélica? O Caminhos da Reportagem vai ao ar às 11 da noite aqui na TV Brasil. No próximo bloco te conto que uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas depois de uma emboscada de torcedores palmeirenses a 2 ônibus com torcedores do Cruzeiro. E daqui a pouco vai ser divulgado o vencedor da Bola de Ouro da revista France Football. O brasileiro Vinícius Júnior, que é apontado como um dos favoritos para conquistar o prêmio, não deve participar da cerimônia e eu te explico já já por quê. O cerco fechou pra Wanda. Como ela tá? Mais tranquila. Que pesadelo, que pesadelo. Como você não sabia que a Benedita tinha uma irmã gêmea? Chegou a hora dos encontros. Tem uma pessoa aqui que quer falar com a Benedita. Com licença. Sangue Oculto, hoje, 8 da noite. Isso é bom para todo mundo. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Brasil, União e Reconstrução. O jornalismo público está de cara nova na internet. A Agência Brasil e a Rádio Agência Nacional ganharam um novo site. Mais leve, mais conectado com o seu celular e com os canais de compartilhamento. Tudo para melhorar o acesso às notícias que fazem diferença na sua vida. Acesse e aproveite o melhor das principais agências públicas de notícias do país. Hoje, no Brasileirão Série B, uma partida que promete agitar a 34ª rodada do campeonato. 2 grandes times entram em campo. Aqui não vai ter ponto fácil. América Mineiro e Sport. Ao vivo, 8:45 da noite. Na TV Brasil, a tela do nosso futebol. Estamos de volta para te contar que mais de 16 milhões de pessoas acima de 60 anos que têm ou que já tiveram carteira de habilitação podem contar agora com a versão digital da credencial de estacionamento exclusivo. A repórter Adriana Natali tem detalhes. A credencial de estacionamento exclusivo para idosos e pessoas com deficiência agora passa a ser digital e terá validade em todo o país. Antes, essa credencial era emitida via estados e municípios e precisava ser impressa para exibição no painel do veículo. O novo modelo deverá beneficiar mais de 16 milhões de pessoas acima de 60 anos e cerca de 3.400.000 pessoas com deficiência. A credencial está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O documento, que antes tinha validade de 5 anos, agora será vitalício para os idosos. No caso das pessoas com deficiência, a autorização será mantida enquanto constarem na base do registro de referência. Para o uso da versão digital, só é possível vincular a credencial a um único veículo, que poderá ser alterado a qualquer momento. O objetivo da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, responsável pela iniciativa, é inserir cada vez mais serviços para facilitar a vida do cidadão e diminuir a burocracia. Para ter acesso à credencial de estacionamento exclusivo, é só acessar o portal da Senatran
ou aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. 1 morto e 14 feridos. Esse foi o resultado de uma emboscada de torcedores palmeirenses a 2 ônibus com torcedores do Cruzeiro ontem de madrugada na rodovia Fernão Dias, em Mariporã, São Paulo. Todas as vítimas são cruzeirenses. Ninguém foi preso. Os torcedores da Máfia Azul foram atacados por volta das 5 horas da madrugada, quando voltavam de Curitiba, onde o Cruzeiro jogou no sábado contra o Atlético Paranaense. Os palmeirenses incendiaram um dos ônibus, provocando a morte de José Vitor Miranda, de 30 anos. No ataque, a mancha alviverde usou rojões, pedaços de pau e barras de ferro. 7 dos 14 feridos tiveram traumatismo craniano. Em nota, a diretoria do Cruzeiro lamentou o episódio e disse que não há mais espaço para violência no futebol, um esporte que une paixões e multidões. Precisamos dar um basta a esses atos criminosos. Vamos então às respostas. A Mancha Alviverde também divulgou nota repudiando os atos violentos e manifestando solidariedade às famílias das vítimas. Disse que está sendo apontada injustamente de envolvimento na emboscada e que não pode ser responsabilizada por ações isoladas de torcedores que ignoram os princípios de respeito e paz que promove e defende. Acrescentou que está auxiliando as autoridades na identificação e punição dos responsáveis. O Palmeiras também repudiou as cenas de violência e afirmou que o futebol não pode servir de pano de fundo para brigas e mortes. E defendeu a punição dos criminosos com rigor. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira Costa, disse que a ação foi uma grave afronta à segurança pública e à convivência pacífica da sociedade. E determinou que a Mancha Alviverde seja investigada como organização criminosa. Hoje tem Série B aqui na TV Brasil. O América Mineiro recebe o Sport hoje às 8h45 da noite pela 34ª rodada. O Sport busca a liderança do campeonato. Já o América quer a vitória para ficar perto da zona de classificação para a Série A do Brasileirão. E daqui a pouco, gente, às 4 horas da tarde, vai ser divulgado o vencedor da Bola de Ouro da revista France Football. O brasileiro Vinícius Júnior, que é apontado como um dos favoritos para conquistar, o brasileiro que conquistou a Bola de Ouro foi Kaká em 2007. Assim a gente se despede hoje. O Repórter Brasil fica por aqui. Eu te espero amanhã, 15 para 1 da tarde. Tchau.